Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, contar para vocês um pouquinho de quanto nós gastamos para fazer essa viagem do estado da Bahia até o estado de São Paulo, de carro, com 2 crianças. E eu preparei aqui minha pesca aqui no celular para eu lembrar os valores e contar para vocês. Combustível, nós fizemos um orçamento de R$ 1.100 de combustível. Mas em algum momento, assim, no meio da viagem, a gente acabou fazendo uma rota distante porque, como eu falei, a gente precisa baixar o GPS, fazer o download offline, para que a gente consiga continuar usando o GPS mesmo sem internet na estrada. Só que eu estava fazendo por passos, por exemplo, da Bahia, aí eu coloquei até Montes Claros. Quando chegasse em Montes Claros, eu baixaria o novo mapa offline. Só que eu acabei esquecendo de fazer isso. Então, eu tinha colocado o valor de R$ 1.100 de combustível, porém passou em R$ 117 por conta dessa rota que ficou um pouco maior, porque eu tive que esperar a internet voltar para fazer o novo, recalcular a rota, e eles me dão uma rota mais próxima. Então, depois que eu baixei o GPS offline e ele recalculou a rota, o valor do combustível, que seria 1.100, ficou entre 1.217 por aí. Foi esse valor que a gente gastou para sair do estado da Bahia até São Paulo de carro. O nosso carro é 1.6, não usamos ar-condicionado porque estava frio o tempo, né? Então, alguns pontos assim da estrada onde estava muito quente, muito seco, a gente ligou o ar-condicionado, mas foi bem pouco, porque a gente ficava logo com frio, desligava e deixava o vidro um pouquinho aberto. E como a gente fez a viagem também, tipo, o primeiro dia a gente saiu bem cedinho, 5h30, o segundo dia a gente saiu um pouco mais tarde, 8h30, mas no terceiro dia a gente saiu 4h30 da manhã, então estava bem frio, a gente não usou o ar-condicionado. A segunda despesa que a gente teve foi com hospedagens, que eu tinha colocado no valor de R$ 200 e a gente ainda gastou menos que isso. Hospedagem, hotel. A gente se hospedou a primeira noite e a segunda noite. Na primeira noite, a gente parou na cidade de Salinas, em Minas, e no primeiro vídeo aí, onde a gente mostra falando sobre a viagem, eu mostro um pouquinho dele. Nós pagamos R$ 290, 4 pessoas, com café da manhã. Já no segundo dia, a gente parou em outra cidade, pagamos R$ 260, mas porque a gente estava muito cansada, a gente não estava querendo procurar pousada. A primeira que apareceu a gente ficou, não foi tão boa assim, mas também tinha café da manhã, mas como a gente saiu muito cedo, não tomamos. Então, foi esse valor que a gente gastou, 290 no primeiro dia e mais 260 no segundo dia. E no terceiro dia a gente veio direto para cá. Então, a gente só foram 2 dias de pousada. Então, a gente gastou R$ 550 de pousada, né, para dormir. A próxima despesa foi a alimentação na estrada. O primeiro dia, a minha mãe fez uma farofa à noite, carne de sol e Josefina, aquela farofa bem gostosa. A gente almoçou na estrada, a gente também levou uns sanduíches para tomar café. A gente fez um sanduíche com aquele pãozinho, sabe, integral, colocou requeijão, queijo. E minha mãe fez bolo, fez pão de forma, pão, e a gente levou. Esse foi o nosso café, nosso almoço do primeiro dia. Então, a gente gastou com... Também a gente levou água mineral, a gente fez gelo, colocou no congelador, colocou dentro do cooler, a gente comprou 2 coolers e trouxe com água, aqueles refrigerantes pequenos, suco para as crianças, água com gás. Isso tudo a gente já trouxe para evitar estar gastando na estrada, que a gente sabe que é mais caro. Então, na primeira noite, a gente gastou apenas com o café. A gente chegou, foi numa padaria perto do hotel, a gente gastou uns R$ 48 mais ou menos com o café. Voltamos para a pousada, pro hotel, na verdade. Dormimos e no dia seguinte teve o café da manhã. A gente fez um café da manhã reforçado e seguiu viagem. O almoço do segundo dia, a gente parou em um restaurante na cidade de Montes Claros e a gente almoçou lá. Deu mais ou menos, o almoço deu uns R$ 120, foi os 4, mais ou menos isso o almoço. E seguimos viagem, fomos lanchando na estrada com o que a gente tinha levado bastante biscoito, salgadinho, levamos guloseimas, jujuba,
essas coisas para as crianças e para a gente também ficar beliscando, porque dá uma fome na estrada. A gente parou para ir no banheiro, mas a gente não consumia. A gente merendava mesmo as coisas que a gente trouxe para economizar. À noite, né, a gente foi para essa pousada, segunda noite, e fomos no mercadinho, compramos pão, queijo e fizemos o café ali mesmo, porque a gente estava extremamente cansado e fomos dormir. No dia seguinte tinha café da manhã, mas a gente não tomou, porque a gente saiu 4h30 da manhã, o café só saía 6h30. Então paramos na estrada e fizemos um lanche em um posto de gasolina. Nesse posto nós tomamos café, gastamos em média uns 57, entre 57 e 60 reais com esse café e seguimos viagem. Já quase pertinho de chegar aqui, no terceiro dia, né, a gente almoçou, deu 117 reais, eu lembro perfeitamente o valor. A gente almoçou no restaurante que ficava do lado do posto e deu o valor de 117 reais. Então nós seguimos até aqui, paramos, nossa água já estava quente, nós compramos 2 águas minerais, acho que na estrada acho que foi 3 reais cada água. E foi tudo isso que a gente gastou na estrada. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Pronto. E foi isso que a gente gastou na estrada. Foi todo esse valor que a gente gastou. Mas você tem que fazer baseado na sua realidade, na quantidade de pessoas que tá vindo. Depende também do local, da quantidade de pessoas que tá vindo, do carro que você vai vir. Se você vier de avião, já é totalmente diferente, porque você não vai ter esse gasto com combustível, com alimentação, com pedágio. Então, varia. Aqui eu tô colocando, na verdade, para quem tem planos de vir de carro. Mas se você quiser vir de avião, ou você quiser vir de ônibus, você pode também fazer esse cálculo usando o ChatGPT. Você coloca lá no ChatGPT, pede para que ele calcule suas despesas durante a viagem. Se for de ônibus, se for de avião, ele vai calcular em média para você quanto que você vai gastar mais ou menos na viagem. E o seu preço pode ficar diferente do meu, se você vier de carro, porque vai depender do carro que você veio, vai depender da quantidade de pessoas que vai vir, vai depender da quantidade de paradas, se você vai fazer a viagem em 2 dias, que é possível, ou se você vai fazer em 3 dias. Nós fizemos em 3 dias, porque a gente estava com criança e a gente não queria que eles se desgastassem tanto, são pequenos, a gente que é adulta, a gente consegue, né? Acredito que se fosse só eu e meu esposo, a gente conseguiria fazer essa viagem em 2 dias ou não, porque o segundo dia foi bem cansativo, mas dá sim para fazer. E se for em 2 dias, você vai gastar o mesmo valor de combustível, o mesmo valor de pedágio. A única coisa que vai alterar é a dormida, né, hotel, e lanches na estrada, no caso almoço, café da manhã, o que vai alterar. Então, aí vai depender também de como você vai fazer essa viagem, mas eu tô contando um pouquinho minha experiência para que vocês possam ter uma ideia, uma noção de quanto que vocês precisam para sair do estado da Bahia para São Paulo. Se for outro estado, você vai pedir para o GBT calcular da sua cidade até a cidade que você quer, até o estado. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer acompanhar a nossa jornada, a nossa história, já fica por aqui, se inscreve no canal, que eu vou contar para vocês como foi para conseguir matricular as crianças, se eu achei vaga com facilidade, se não, como é a saúde, se é fácil, se a gente consegue fácil. Contar um pouquinho para vocês a nossa experiência aqui nessa cidade, tá bom? Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!